Fala, my friend! Seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast. E vou te falar, 2026 está começando e só novidade aqui neste canal. Primeiro, mudamos o nome. Agora Bratiocast virou um quadro dentro do nosso canal que se chama O Comitê. E por que o comitê? Porque o comitê é uma mesa de reuniões onde a gente consegue bater papo com diversas pessoas e vários assuntos específicos. Então, vamos ter novos quadros aqui no canal. Tem um aí que opinião concreta, alguma coisa assim, né, Bia? E entre outros. Vai acompanhando o canal. Eu não vou ficar dando muito spoiler não, porque senão o meu marketing depois me cata pela orelha. Esse podcast é um oferecimento da Bratio, a parceira que transforma o seu projeto em realidade, com inteligência, transparência e gestão eficiente. Na Bratio, atuamos com soluções sob medida para obras residenciais, comerciais e também reformas. Da Fundação Acabamento, oferecemos controle de custo e acompanhamento técnico em cada etapa da sua obra. Clique em Saiba Mais e fale com um dos nossos consultores. E hoje trouxe aqui o Augusto Carminati. Eu vou até, antes de apresentar ele, será que o Augusto é a Marcinha sensitiva? Um pouco. O Augusto ele veio para a gente começar o ano de 2026 falando de futuro, galera. E a gente teve aí a presença dele e queria te agradecer, Augusto. Muito bem-vindo ao nosso podcast. E vamos falar de futuro. Feliz pelo convite. Opa, vamos embora. Vamos lá. Vamos falar de 2026, pô. Você quer mesmo? Cara, uma coisa que a galera tá falando, 2026 já é mais curto. Sim e não. Eu já acho que vai ser mais longo. É? Já vamos assim. Vamos assim. Já vamos nesse clima aí. Eu tenho essa... Mas é claro que a quantidade de tempo é a mesma, mas eu tenho a sensação de que é tanta coisa que vai acontecer que a gente vai acabar o ano mais esgotado do que no ano passado. Entendi. E uma dúvida que eu tenho, a diferença entre bola de cristal e análise de dados, qual que é? É a mesma coisa, quase. A diferença é que a bola de cristal funciona. Não, o trabalho de futurismo hoje vem crescendo um pouco, o pessoal vem falando mais disso. Acho que muito por conta da M-Web, essa galera de fora que estrelou, né? Sim. Então, assim, acabou virando um assunto mais falado, tem mais gente entrando, que eu acho super legal. Mas é muito sério, é um trabalho de pesquisa. E não é um trabalho de previsão, até porque não existe. Tanto que a gente fala futuros, é sempre no plural. Porque se eu falar, e a variação. Que é a variação. Se eu falar, eu vou fazer um trabalho de futuro, eu estou já cravando uma coisa única, específica. Legal. E não é isso, né? A gente entrega previsibilidade, antecipação, mas através de cenários. E é muito simples assim entender. Imagina que você tem previsão do tempo, né? Que acho que é o tipo de trabalho de futuros mais comum, mais conhecido pelas pessoas. Eu analiso todos os dados, então, pressão atmosférica, velocidade do vento, clima, tudo que tem ali em volta. Falo, cara, então, de acordo com isso, a probabilidade de chuva amanhã é 70%. Então, é uma análise dos dados que eu tenho, eu faço uma projeção a partir disso e entrego os cenários que ela me mostrou. Então, é um trabalho, acima de tudo, de muita pesquisa. Entendi. Então, para eu entender aqui, já começa a me surgir as dúvidas. O futurologista é assim que chama? Pode chamar. Não tem muito ainda não tá cravado assim, né? Mas futurologia geralmente dá uma sensação meio esotérica. Né? Então, cósmico, né? Então assim, a galera prefere evitar. Mas pode ser futurologista, mas o que a maioria das pessoas fala é futurista mesmo. O futurista. Então, o futurista ele tem um papel importante dentro de uma empresa. Tem. E cada vez mais. Por que eu falo cada vez mais? Porque as empresas hoje estão cada vez mais perdidas com relação ao futuro, a planejamento, a cenários, etc. Então, o futurista ele é alguém que vai entrar, e aí entra um monte de palavra, né? O termo vem de foresight, que é previsibilidade em inglês e tal. Mas vamos chamar de futurista que fica mais fácil para a gente, mais palatável, né? E o futurista na empresa é alguém que vai trabalhar junto com o estratégico.
Ele vai determinar estrategicamente o que é mais seguro para a tomada de decisão. Então, isso em qualquer área, qualquer empresa. E geralmente a gente já tem pessoas que fazem isso, né? Que elas não são profissionais da área, né? Não tem um conhecimento, não tem uma chancela de que ela é aquilo, mas ela já desempenha uma função de ser um futurista. Exatamente. Às vezes o próprio CEO. E às vezes até inconsciente, né? Às vezes é inconsciente. Mas aí fica no chute, né? Aí sim entra no quase esotérico, porque vai do feeling, vai da intuição. E não estou dizendo que não funciona, né? Pode funcionar. Mas quanto mais você aplica metodologia, técnica, etc., mais você tá seguro das decisões que você vai tomar. E num mundo onde as coisas mudam do jeito que está mudando o nosso, essa busca por segurança também está cada vez maior. Ele tá falando, cara, a minha cabeça essa semana ela tá tão acelerada. Vamos nessa. E aí eu tô pensando aqui, o seu empresário esotérico? Esotérico. Empresário esotérico. Aí, ó, seu empresário esotérico, você não olha pros dados pra você virar um futurista e você fica aí, ó, achando que... vai saber numerologia, vai atrás de... Né, Aí, ó, vamos aprender, pô, então vai. E aí, Augusto, então hoje tá, o futurista, ele tá criando cada vez mais o seu espaço dentro do mercado, ou às vezes ele já tá até inserido dentro do mercado, e a função é, através de dados, ele trazer o menor risco possível para dentro de um negócio. Cara, vamos por aqui que o caminho é tendencioso para cá. Isso eu posso dizer que é uma abordagem, é um caminho. É um doce, né? É uma abordagem do estudo de futuros em geral. Só que, por exemplo, desde 2012, a ONU traz para a gente, né, através da Unesco, que a alfabetização em futuros é uma habilidade fundamental, né, para o século XXI, no caso. Mas por que ela fala isso? Porque é uma meta-habilidade, ela é uma habilidade estendida. Não só você precisa ter isso, né, ou com uma consultoria, ou com um profissional da área na tua organização, mas você também precisa ser alfabetizado em futuros, porque isso te traz visão. Não é só os cenários em si, só de menos, inclusive. O mais importante é a tua capacidade de visão. Então, a alfabetização em futuros, ela te ajuda a ter visão sistêmica, entender as conexões, saber que se acontece A, então vai acontecer A.1, A.2 e B. Bom, se nesses acontecer B, vai acontecer B.1, B. E aí, essa visão, dentro de metodologia, de ferramenta, não é, né? Ela vai se desenvolvendo e aí você tem uma pessoa fluente em futuros. Quanto mais você tem uma organização que é fluente em futuros, menos ela é emergencial, menos ela é desorganizada nesse sentido. E a gente estava até conversando antes, né? Sim. O quanto é cultural do Brasil. Ela não tem um certo medo ou receio de uma tomada de decisão porque ela está pautada em várias outras coisas. Lógico, tem-se o risco de determinada ideia dentro da empresa não dar certo, assim como em qualquer outro lugar. Exatamente. Mas a tendência, através do futurista, é que isso dê menos errado. Dê menos errado, até porque a gente fala uma coisa que o futuro nada mais é, numa empresa, né? O futuro nada mais é do que uma forma de comprometimento. Então, não necessariamente eu vou olhar os cenários e falar, pode acontecer esse ou aquele. Não, eu quero que aconteça esse. Então, a partir desse, eu venho traçando de trás para frente aquilo que eu vou me comprometer a construir. Então, é uma forma de planejamento. Você, na realidade, você determina a meta. Então tá, quero faturar 100 milhões. Beleza, então agora vamos, através da análise... Em que cenário isso é possível, se isso é possível... E você vem quebrando isso, né? Então você tem a visão macro. Então tá, é 100 milhões? Ok, vamos ver a possibilidade disso. E aí você vem quebrando tudo isso até chegar no trabalho de, sei lá, fazer um Word. Isso. Basicamente isso, né? Se isso é possível... Tô simplificando demais Não, é basicamente isso. Se você pegar... Beleza, eu vou entender, o que é o mundo possível, o que é o provável, o que é o plausível, o que é o projetado, o que é o preferível. Dentro desses cenários, eu vou atrás do que é o meu preferível e me comprometo com ele. Aí é um caminho de construção. E aí tem, por exemplo,
na hora que você entra dentro de uma empresa para poder enxergar isso e trabalhar isso dentro daquela corporação, existem coisas básicas que vocês olham? Então, por um exemplo, igual nós entramos no ano político, um ano de vários desafios para o meio do empreendedor, do empresário. Cara, as métricas que a gente tem que olhar é o âmbito político. Se vai para um cenário X, a gente entra para cá. Se vai para um cenário Y, a gente vai para cá. E aí tem várias outras coisas que vocês olham nesse sentido, como base? A gente, na IMA, que é a minha empresa, a gente trabalha 12 vetores que a gente monitora diariamente. Por quê? Porque eles são vetores que influenciam todos os outros. Então, independente, eu vou atender aqui, teu escritório, por exemplo. Então, beleza, eu vou entender tudo do teu escritório, do teu mercado especificamente, isso é um lado. Do outro, eu entendo o contexto mundo. E esse contexto mundo a gente monitora através, principalmente, desses 12 vetores. Tem outros, mas os 12 principais, que envolve economia, política, comportamento, saúde pública, tudo se envolve. Por que saúde? Eu não mexo com isso? Pô, mas se acontece uma pandemia, até um caso real. Quando a pandemia aconteceu, ela já estava em relatórios, o governo americano sempre que muda, né, tem uma eleição, muda o governo, a agência de inteligência norte-americana, ela entrega um relatório de futuros para esse presidente. E desde o Bill Clinton estava a pandemia em todos os relatórios prevista, de uma forma ou de outra. Então, em alguns ela estava como provável, em outras como possível só, em outras como projetado, ou seja, é muito certo de que vai acontecer. E ela sempre foi meio que ignorada. E não estou falando de qualquer pandemia, do mesmo vírus. Já existia essa. Já era mapeado. Já era mapeado. E aí teve uma empresa, é um caso único que eu sei, tá? Pode ter tido mais, que foi o torneio de Roland Garros, de tênis. E ele, quando foi renovar um contrato de seguro, pediu para colocar uma cláusula de que se houvesse uma pandemia e um lockdown e que não poderia ter o torneio, que eles receberiam uma indenização. E a seguradora falou, cara, isso não vai acontecer nunca. Beleza. E ele fez por isso, por ter visto essas projeções e ganhou. E se deu muito bem nesse período que todo mundo fechou. Então, assim, foi uma tomada de decisão a partir de uma previsão. E aí é aquela coisa, né? A pessoa fazendo isso antes da pandemia, esses caras da Roland Garros é tudo doido, velho. Doido. Esses caras aí mais normalzinho tá babando. Ixi. O cara falou, coloca aqui uma cláusula que se tiver uma pandemia. Ele falou, você tá louco? Não, imagina que pode pôr, põe aí. O cara aqui, diretor da seguradora. Olhando. Cara, esses caras lá tá viajando, velho. Põe aí. Ô Zé, coloca aí, vai. Qualquer coisa, só pro cara assinar logo. Aí acontece. E foi isso. Esse é um caso recente, assim, onde isso aconteceu. Então, beleza. Esses 12 vetores a gente analisa diariamente, monitora constantemente. E eles vão se alterando, etc., mas é eles que vão influenciar todos os seus vetores, os da empresa. Na época da pandemia, você já monitorava esses 12? Já. Eu estava começando... esses já. Já monitorava. Já. Quando você monitorava, então vamos por assim, 2019, existe um sinal de alerta? Existe sinal de alerta. Você olhou, sei lá, vamos pôr que hoje é o D0. Você está monitorando. Você até poderia saber, igual estava no relatório do Roland Garros. E aí você olha assim, você fala, opa, no D10, D mais 10. Você fala, começou. Opa, cara, peraí. Esse movimento aqui tá... Igual aquelas cenas de filme, né? Que aí o cara já começa, volta naquele monte de papel. Peraí, alguma coisa eu não vi aqui. Daí começa a olhar. Foi mais ou menos desse jeito? Não, com a pandemia não, porque a pandemia, quando ela estourou, começou... 2020, né? De aqui, né, para nós. Mas a gente ela já estava acontecendo fora do Brasil desde meados de 2019. Então, ela é do Covid-19, né? Não é de Covid-20. Então, mas já estava se falando. E aqui a gente
ignorando. Até que virou uma coisa global e acabou, beleza. Eu lembro perfeitamente, foi logo após o carnaval, cara. Foi. Não, mas já estava se falando... Não, ela já estava, passava-se até no jornal, mas era tipo assim... Eu lembro porque foi quando a gente abriu a Bratio. Então, um vírus na China, assim, assado, tal, já está sendo monitorado e toda parte de saúde lá está fazendo coleta, aí mostrava, né, fazendo a coleta via nasal. Aí você vê uma cidade inteira que eles fecham. Quer dizer, não é brincadeira. Aí você vê a taxa de expansão do vírus. Quer dizer, em pouco tempo estava na Itália, que eu lembro que foi o segundo caso na Itália. Aí veio um navio, né, que tinha... Aí da Itália para 5, 6 países, muito rápido. Cara, já não tem mais o que falar que não existe. Já existe. Aí já não é nem previsibilidade, aí já é fato. Está acontecendo. Mas o que a gente analisa, primeiro são sinais fracos, chama sinal fraco. Que eles são... Eu vou dar um exemplo. Eu estou analisando relatório de tendência, de não sei o quê, e eu vou encontrando coisas que se repetem, começam a se repetir, ou que se integram e, portanto, são a mesma coisa. Então, ali eu entendo que tem alguma coisa acontecendo. Ou para reforçar uma tendência que já existe, ou é uma ruptura. Ou isso aqui está completamente diferente, estamos indo para outro caminho. Então, isso é um sinal fraco. Se esses sinais se agrupam, então eu estou vendo esse sinal... em saúde, estou vendo esse sinal em economia, estou vendo esse sinal em geopolítica, eu já entendo que não é mais um sinal, é uma tendência. E aí, se eu tenho uma tendência, eu só vou monitorando ela, o quanto ela vai se reforçando ou vai se diminuindo. E é isso. E aí você tem os cenários possíveis a partir dela. Legal. Cara, vou trazer então para nós, talvez, alguns cenários para a gente falar a respeito e entender um pouco da sua visão como um futurista, o que meio que você olha, pode entender e dar de dica para nós aqui. Bora. Em relação à parte de algoritmo, o algoritmo humano, né, que você coloca aqui no seu livro. Aliás, Antroposia. É o melhor livro que você vai ler. Melhor livro, pô. O cara inventou a palavra no grego, eu já descobri que eu sou quase um filósofo. E aí, ó, Antroposia, online, livraria. Tem na Amazon, Kindle, tudo. Então pronto, galera. Todas as livrarias. Eu já ganhei o meu, ganhei o autógrafo do homem. E aí, vai você atrás do seu livrinho. Depois me marca, me fala o que você achou. Posta ele e me marca, pô. E aí, quando a gente olha para essa parte de algoritmo, a gente olhando para tecnologia /humana, a famosa IA. Quando você puxa a respeito do futurismo através dos dados, nesse sentido, o que vocês olham e enxergam aí para os próximos anos? Você quer resposta otimista ou você... Aqui, ó, são 3 cenários ou é só 2? Não, tem um monte, tem muita coisa possível. Mas, IA, né? Acho que não tem nem como escapar desse tema. Mas tem muita questão social em cima disso, não só a tecnologia. A tecnologia, a gente está notando o avanço cotidiano. Pela primeira vez, a gente nota o avanço da tecnologia de cara. A que eu estou usando hoje é atrasada amanhã. Então, sempre que eu vou falar de IA, eu falo, até agora, tal hora é isso. Daqui meia hora eu não sei mais. Porque a tecnologia avança muito rápido. Só que tem uma questão. A capacidade computacional, ou seja, a capacidade que se existe para gerar, para manter isso funcionando, capacidade tecnológica, ela é limitada. E ela vai avançando conforme a capacidade material da coisa. Então, eu preciso de energia, eu preciso de... E essa daí está chegando no limite do que ela consegue fazer. Digitalmente, a programação da IA é infinito que a gente consegue fazer. E poderia estar até muito mais avançado. Mas, por enquanto, não. Só que tem gente que estuda muito mais aprofundado essa parte específica e vem trazendo, olha, o avanço material está nesse ponto, está nesse ponto, está nesse ponto, e consegue fazer projeção. E o que a gente vê acontecendo? Hoje, você já deve ter visto isso. Alguém manda um e-mail, e aí você recebe esse e-mail. Só que esse e-mail quem escreveu foi uma IA. Né? E aí você pede para uma IA responder esse e-mail para você. Beleza?
E aí fica o ping-pong, você já virou voyeur da relação, você já não está mais participando ali. E são duas IAs conversando. Então isso a gente vai ver cada vez mais. Mesma coisa que você pegar 2 telefones, tem esse meme aí na internet, depois você pesquisa. O cara coloca um telefone pro outro aqui, ó. E as pessoas nem se conhecem e aí fica um alô, mas sou eu. E o cara tá só aqui segurando o telefone. É basicamente isso que tá acontecendo já, né? Eu faço uma matriz, assim, todo mundo pode fazer isso. Pensa que num lado você tem gente trabalhando pra gente. Esse é o primeiro trabalho do mundo, né? Eu faço o serviço, você faz pra mim, enfim. Aí eu tenho gente, num outro quadrante aqui, gente trabalhando pra máquina. Também é comum. O programador faz isso, ele trabalha para uma máquina. Aí eu tenho a máquina trabalhando para a gente. Aí maravilhoso, é o melhor cenário possível. Okay. E aí eu tenho a máquina trabalhando para a máquina, que é um mundo onde a gente está fora da equação. Esse é perigoso, porque ainda não há a tomada de decisão, a máquina não toma decisão sozinha, tudo bem. Ainda. Tudo relacionado a IA... Não pode excluir a hipótese. Não pode, até porque ela é uma projeção. Tudo relacionado a tudo, a gente tem que terminar a frase e falar ainda. Porque a mudança é muito rápida, o avanço é muito rápido e é o seguinte, eu não quero usar IA, eu só vou manter pessoas contratadas e não sei o que e tal, não vou substituir vaga de trabalho. Beleza, seu concorrente substitui. A média de aumento na produtividade, isso dado antigo, tá? Tem 1 ano e meio mais ou menos. A média de aumento na produtividade em alguns setores é até 8 vezes. Aí seu concorrente usa, basta um usar, você vai deixar ele? E você vai ficar com 8 vezes menos de produtividade? Não vai. Então, o que pode ser automatizado será. Isso não vai deixar de acontecer. Então, isso vai acarretar um monte de problema social. Mas ainda precisa do humano, né? Tem que ter... Ainda. Então, eu sempre falo isso. E a gente pode ter duas visões dela. Está olhando para ela como ela está hoje. E hoje, sinceramente, falta muito ainda para ela poder substituir 100% o ser humano. Substitui só em algumas áreas, né? Cara, em algumas funções de algumas áreas. Algumas funções de algumas áreas, telemarketing ou coisas nesse sentido. E ainda precisa da revisão humana. Mas ainda. Porque a capacidade computacional está crescendo. Tem um futurista, o Ray Kurzweil. É um nome esquisito, mas é o nome dele. Não tenho culpa. E ele fez um estudo em 2005, muito tempo atrás, onde ele estudou o avanço da capacidade computacional. Então, em 1970, o computador pensava até X, né? E a gente tinha essa capacidade. E em 80, era até aqui, tinha essa capacidade. E ele foi fazendo essa projeção. Bom, se até aqui cresceu assim, a curva, para onde vai daqui para frente? E a curva ela começa assim, mas ela vai a um salto muito alto e em curto tempo. E aí ele falou, cara, se continuar assim, em 2000... Ele cravou a data, inclusive, que é coisa que o futuro geralmente não faz. Uhum. Mas ele cravou a data, falou, se continuar assim... Tinha tanta certeza... Porque era matemático. Ele é matemático. E aí ele falou, olha, em 2045, a gente chega no que ele chama de singularidade, que é o momento que a máquina não precisa mais da gente, ela mesmo se programa, se reproduz, enfim. E em 2045, tanto que ele lançou a Singularity University, em apoio com dinheiro do Google, da NASA, não sei o quê. E nos Estados Unidos tem muito esse pensamento, né? O pensamento de conspiração e tal. E aí esses tipos de projeto ganham muita força lá, né? Ganha força, mas no caso dele faz muito sentido, porque é uma projeção matemática. Sim. Aí ele criou essa comunidade, essa universidade, para ensinar as pessoas a trabalhar, a se alfabetizarem em futuros, em tecnologia e tudo mais. E aí ele não tinha IA, não dessa forma, a IA generativa não existia ainda. E aí ele pegou essa mesma obra dele, que chama Singularidade Está Próxima, que ele lançou em 2005, e começou um novo estudo agora. E ele lançou de novo, lançou no final do ano passado, em outubro foi. Acho que foi. A Singularidade Está Mais Próxima, o novo livro dele, onde ele mostra, de acordo com os novos dados, que o momento da singularidade está para 2030. Já caiu 15 anos já.
E eu não sei se o ano que vem cai mais 3. Porque é muito rápido esse avanço e matematicamente dá para fazer projeção. Então, olha, e eu sempre falo para tomar cuidado com projeção, porque é o seguinte, projeção meu filho tem 5 anos. Aham. Se eu olhar, quando ele tinha 1 ano ele cresceu tantos centímetros, com 2 tanto, com 3 tanto, beleza. Se eu continuar a projeção, com 12 anos ele vai ter 80 metros de altura. É uma projeção, eu peguei o dado e estiquei ele, é só isso. Então, projeção, ela é válida, é interessante, mas ela não é o único dado que você tem que levar em consideração. E o que ele tem é uma projeção. Entendi. Aí o cuidado em cima disso não deixa de existir, você tem que ter. Porque tem outros agentes influenciadores. Por exemplo, nós estamos entrando num momento de mundo inteiro, não tô falando, é um momento bélico, de guerra, mas não literalmente guerra aberta e tal, mas o mundo está em conflito. 2 polos, o multilateralismo diminuir, enfim, tem um monte de questão aí. Esse ano isso vai se acirrar muito. Fevereiro agora, acho que é fevereiro, termina o acordo Estados Unidos-Rússia de não proliferação nuclear, que é um acordo desde antigaço. E ele é reassinado automaticamente. Sim. Então, será que esse ano vai reassinar? Com toda a polarização que já está... Pois é. Então, assim, também... Que é isso que a futurologia... O futurista, ele não consegue prever. Porque ali depende... Você tem a probabilidade. Você tem a probabilidade baseado nas tomadas de decisões passadas de ambos os governos, né? Mas você não consegue, sei lá... Como algo tão na minha cabeça, como algo tão matemático, né? Como eu venho da engenharia, que a gente consegue, cara, pode fazer que vai dar certo. Agora ali é muito provável porque é o ser humano, né? É uma célula viva, ela se altera muito. Se ele tiver num dia bom, às vezes você tem que para previsão dos dias bons dele, né? E alguns seres humanos que estão no poder que são altamente instáveis. Então você não sabe o que vai vir dali, né? Mas justamente por isso você começa a ver, beleza, o mais provável é que aconteça isso ou aquilo. Por exemplo, eu atendo, cara, não sei nem se pode falar o nome, mas indústrias grandes. Pode falar. Porque como a gente foi pioneiro nessa área, não os primeiros, mas junto com os pioneiros nessa área aqui no Brasil, a gente acabou ficando conhecido e teve cliente muito grande, tanto aqui quanto fora. E Citrosuco, MSD, DHL, Galp lá em Portugal, enfim. E eu lembro que os clientes, alguns vinham e falavam, eu tenho esse produto, eu vendo esse produto e eu não sei se eu exporto para a China, se eu me preocupo com isso, meus números estão bons, mas eu estou preocupado, enfim. E aí teve cliente, ele está vindo numa série de números, eu não posso falar qual, mas extremamente positivos. E eu falei, cara, beleza, os seus números estão positivos, porque você está olhando o teu mercado, a tua área e tal. Agora, se você olhar o teu contexto inteiro, o mundo, esse número vai cair drasticamente daqui para frente. Ô louco, mas não tem como, faz 3 anos que vem de positivo, não sei o que. Eu falei, não. Eu sinto dizer isso, e é até arriscado na minha posição para chegar para o cliente e falar isso, pô. E aí ele falou, não... Cara, isso te coloca em cada saia justa? Muito, você não tem ideia. E aí eu falei, na minha posição isso não vai acontecer. Esse número vai começar a cair a partir do ano que vem, mais ou menos por conta disso, que são fatores que você está em ponto cego, você não está analisando isso. E aí, graças a Deus, aconteceu exatamente o que eu falei. Que legal. Mas é arriscado, né? Mas foi um caso de um cliente que eu tive que falar, cara, é isso, porque ele ia para um caminho muito errado. Geralmente eu entrego os cenários e falo, eu sugiro isso, mas nesse eu até comprei a briga. Ele estava indo muito inverso do movimento que às vezes até ele mesmo estava fazendo, né? E o que o mercado ia levar para Na época, ele não queria exportar para a China. E eu falei, porque a China não consumia o produto dele, tá? Eu falei, cara, é um erro. A China vai consumir o seu produto. Faz agora. Hoje a China é o maior comprador dele. Olha só. Hoje a China, todo mundo está falando da China, né? Claro, o maior parceiro comercial do Brasil, enfim.
Mas não era isso na época. Inclusive, era um produto que a China não consumia. Então, cara, por que eu vou investir nisso? Porque a China vai consumir. Ela vai consumir tudo. Enfim, não só isso, dentre outras coisas, e foi isso, cara. Mas é difícil chegar na... faz isso, né? Que legal, cara. Ô, Augusto, e de certa maneira você acaba tendo tipo um... Cara, como se fosse um dashboard geral das coisas. Então tá, se a gente tá falando do âmbito... Me fala você, de alguns dashboards gerais que você acaba olhando. Porque às vezes eu vou dar no meu segmento, né? Eu quero saber uns futuros aí, como que vai ser a construção civil em 2026? Olha, primeira coisa sobre dashboard, eu tenho um leve receio de dashboard. Sabe por quê? E eu lembro que eu conversei isso com algum diretor de alguma usina, não lembro o que era, mas a gente teve essa conversa. Dashboard, você olha aquela coisa linda, cheia de gráfico. Cara, eu tô seguro. Ele te dá uma falsa sensação de que você está no controle. É isso, ele te tranquiliza. É lindo ver gráfico. Por mais que às vezes você não sabe ler tanto, e às vezes quanto mais gráfico tem também, você fala, tá, e aí? O que eu vou fazer com essa merda? Não serve pra nada. Então, ele dá essa falsa sensação de que você está no controle, de que está tudo certo, e não é. Né? Então, assim, eu tenho, sim, principalmente desses vetores que eu monitoro constantemente. Eu tô desenvolvendo junto com o Matheus. Você conhece o Matheus que trabalha com IA, o Matheus Viana? Sim, já ouvi falar dele. Eu estou desenvolvendo com ele. O cara é uma sumidade em IA. Traz ele para conversar aqui qualquer dia. E a gente está desenvolvendo, através da metodologia que a gente criou, um agente específico para isso, para manter esse monitoramento sem ser na unha. Sim. E aí a gente tem esses dashboards onde a gente vai acompanhando mudanças, porque eu faço as análises e depois eu vou acompanhando o que vai acontecendo, porque as coisas vão alterando ou confirmando. E isso sim, eu preciso desses gráficos para poder ter uma visão estatística da coisa. Mas se trabalhar só com dashboard, você vai viver sempre numa falsa sensação de... Até porque, igual você estava falando, né? Você sempre vai ter a especificidade de cada coisa, né? Então, para aquele negócio, beleza, eu utilizo esse dashboard aqui, mas eu tenho que olhar várias outras coisas, porque senão não vai. É a mesma coisa que a gente falar para um empresário, cara, não, foca na política esse ano, hein? Dá uma olhada na política esse ano. Tem que olhar. Você tem que olhar, mas, pô, você vai se eleger? Não vou. Então você não tem que olhar só para política, pô. Quais são os outros números do seu negócio? Você tem que olhar para política, você tem que olhar para geopolítica, para economia, para saúde, para cultura e comportamento, sociedade, estrutura material das coisas, novas fontes de energia. Tu tem que olhar muita coisa. Por isso que, geralmente, as empresas preferem contratar, né, até uma consultoria externa. Tem empresa que tem uma pessoa interna e uma consultoria externa, que é igual marketing. Eu tenho meu marketing interno, mas eu também tenho uma agência que eu contratei. São coisas diferentes. Né? Tem empresa que... Um é processual e o outro vai trazer, né, uma expertise em alguma coisa. De fora. E com dados que se aumentam. Né? Quanto mais clientes você tem, mais você vai adquirindo informação e dados. Sim. Não do cliente especificamente, mas dos mercados. Né? Então, isso fortalece a tua capacidade de visão também. Legal. E vamos falar então de 2026 Brasilzão. O país vamos deixar a vida me levar. É isso. O que você olha para esse ano no âmbito político? Quais são os cuidados, né, que a gente deve tomar nesse ano polarizado? De um lado dizem que a esquerda tem, né, ali o seu porta-voz e tal, e de um outro uma direita sem... agora uma cara que tá uma persona para poder levar isso, são vários. E o que a gente como empresário deve ficar atento quanto a esse tipo de movimento? Cara, não vai ser tão diferente do que a gente enfrentou na última eleição, a não ser com relação à parte tecnológica. A nossa capacidade de fake news, de invenção... Vai ser muito maior. Está muito maior do que há 4 anos. E sim, a gente vai ter turbulência pra caramba, mas é mais no âmbito...
a questão das decisões políticas que vão afetar as pessoas, elas vão continuar, não é por conta de processo eleitoral, disso que isso vai ser alterado. Né? Então isso a gente tem Só que a questão social, por conta da política, aí sim pesa muito. Então a gente vai ter muito distúrbio. Isso aí não é, né, é uma coisa que a gente está observando fora do Brasil e no Brasil já há algum tempo. E até agora não diminuiu. Né? Em algum momento ou outro dá uma gráfico mornada, retrai e tal, mas ele está sempre... Então vai ter. Eu falo vai ter porque assim, não existe nenhum indício de que não vá. E na verdade, todos os indícios são o oposto, que vai aumentar. Nós estamos há um ano, das eleição em outubro, mas então, vamos pôr, estamos meio do ano já começa aquela com mais força, né? Na verdade, começou já. E começou já há alguns meses. Já está muito se falando de eleição em si. Então, o movimento político eleitoral, não só o movimento político diário, mas o eleitoral já está em conversa. Então, você imagina quando isso de fato oficializar, vai ser muito acirrado, vai ter muito distúrbio, vai ter muita briga. E, claro, no âmbito social, isso é um perigo para qualquer empresário, para qualquer organização, porque não estamos em um momento estabilizado. E uma organização, um mercado qualquer, ele cresce. Claro, tem as oportunidades que surgem em qualquer momento de caos. Sim. Mas no momento de estabilização é onde você consegue organizar a casa, onde você consegue crescer. Você tem um pouco mais de previsão. Exatamente. E agora nós não estamos nesse momento. E 2026 é um ano onde isso definitivamente vai ficar claro. Porque nós não estamos nesse momento na política, no meio ambiente, na economia. Nenhum vetor que a gente analisa está estável em 2026. E o que você acha que o empresário ele tem que olhar nesse sentido? Que aí é igual você estava dizendo, a gente já tem a noção de que as coisas não estão estáveis. Já diz aí o Flávio Augusto, né? Estabilidade não existe. E aí tem pior e melhor, né? Tem as suas nuances, né? Mas o que a gente... como que a gente vai mitigar o risco? Alguns fatores chaves, sei lá, Aurélio, bebe 2 copos d'água, uma oração. O risco você fala em que sentido? Econômico? Vamos pôr econômico. Tá. O nosso maior risco hoje é de macroeconomia. Tá. Então você vê a instabilidade no nível que ela está agora é de você ter 50% de tarifa que a gente foi imposta no momento, dali 2 meses tira. Isso é inédito. Porque por mais que a estabilidade plena não exista, uma decisão de taxar, de não sei o quê, beleza, taxou, horrível, mas eu estou estável de que está taxado, eu busco outras alternativas por 5 anos. Agora, tirou hoje... Pois hoje, tira amanhã, pois eu não sei se amanhã vai ter de novo. É esse nível de instabilidade que a gente está, que é maior que todos. Então, o que os empresários, que eu sugiro, que eu venho falando para meus clientes, inclusive, esse é o ano que você vai ter que ser resiliente. Porque não vai ter, não existe, pelo menos em nenhuma análise que a gente tenha feito, alguma situação que seja minimamente estável, porque não, você vai apanhar o ano inteiro. Então, isso é um ponto. E é nesse ponto onde o investimento vem, as pessoas vão buscar, o consumidor vai buscar e o investidor vai buscar tudo aquilo que demonstre resiliência da empresa, institucional, etc. Resiliência que eu digo eu tenho capacidade para aguentar. E não estou falando só da financeira. Para manter a entrega. É você buscar empresas, fornecedores que no seu histórico ele honrou com os seus compromissos. Isso. Seja financeiro ou seja a entrega de um serviço, de um produto. Isso. E os mercados também. Então, se você está num mercado que é mais suscetível a oscilar, ele vai ser um mercado mais... propenso a risco. O próprio consumidor vai buscar novas alternativas. Entendi. E aí tem, claro, a questão ideológica. Então, como a gente está nesse mundo tão acirrado na questão ideológica, e aí falando de consumidor direto, né? Então, vou comprar uma coisa ou outra.
A gente viu aí no fim do ano, por conta da propaganda da Havaianas, o que... Então, é esse nível que a gente está, de a flor da pele, de não sei o quê, que leva, claro... Uma interpretação de uma coisa, ela pode levar... Exato. E uma má interpretação também. E as pessoas simplesmente precisando desses escapes para poder demonstrar a sua ideologia de alguma forma. Então, tudo vai ser ideologizado. Tudo. Se eu tomo água assim, se eu tomo com essa mão, se eu tomo com essa mão, isso vai ser ideologizado. Então, a gente está num momento extremamente delicado de policiamento social, das pessoas se policiando em absolutamente tudo. Então, é claro que isso é horrível. Tá todo mundo tenso. É horrível porque aquela coisa, né? O nosso cérebro ele quer economizar energia. Isso. E não é o que vai acontecer esse ano. E isso faz com que a gente chegue no final do ano, no final do dia, não é nem do ano, no final do dia, exausto pra caramba. Sim. Porque você tem, igual você estava dando um exemplo, porque você tem que pensar em qual a mão que você vai pegar o copo, você tem que ver se você vai pôr o chinelo da esquerda primeiro ou da direita, e se você vai usar a Havaiana, você vai usar Ipanema agora. Na hora que eu fui ver, eu usava Crocs. E aí e assim, já era assim, mas esse ano é que já era assim, instável na política, na ideologia, não sei o quê, mas esse ano todos os vetores estão indicando que todos eles estão instáveis. Então o clima vai ser bizarro esse ano. Em diversas análises. A gente vem acompanhando já bizarrices climáticas. Bizarrice que eu falo no nosso tempo de vida, a gente não tinha acompanhado coisas tão extremas, tão né? extremas. Aqui, né, na nossa região, por exemplo, onde o clima não ele é quente, mas ele não tem uma oscilação tão extrema que, né, como vem acontecendo. Esse ano, tudo indica vai ser pior. Então, o clima está ruim, isso prejudica a safra, isso prejudica a economia. O Brasil é um país agrário. Então, sempre... Eu digo agrário porque a indústria representa muito menos do que o agro no PIB nacional. Então, a gente é um país que depende muito da produção. Se depende e o clima está alterado, vai afetar. Então, são coisas que são interligadas. Então, se afeta o primário, que é o agro, afeta a indústria, afeta o comércio e assim por diante. Então, não vai ser um ano fácil nesse sentido, mas não é nem pessimismo da minha parte. Sim. É só dizer... o problema do futurista, né, aos olhos das pessoas, é que talvez fique sempre uma mensagem de pessimismo. Pode ser. Não, mas tem uma galera que é bem otimista, fala que tudo vai ser lindo, que a gente vai se integrar com a máquina e vai viver para sempre. Não sei. Tem essa galera. Não, já com um braço de robô e vamos... tô com, sei lá, um problema no fígado. Troca de fígado. E, provavelmente isso vai acontecer de alguma forma. É porque o que você está me falando, o que eu olho na realidade, talvez eu sou especialista nisso, Augusto. Uhum. Eu sou o cara que abriu 2 empresas... Tô abrindo a terceira. Você é louco. Em época de crise, pô. A primeira eu abri na Dilma, a segunda eu abri na pandemia e a terceira eu tô abrindo agora. Agora talvez seja das 3... Não, mentira, a pandemia foi pior. Entendeu? Então, tipo assim, se eu olho, tudo que você tá me falando agora, já baseado nas minhas experiências... não vai ser fácil. Ok, eu já tinha entendido isso. Realmente um ano mais desafiador. Um ano em relação a tempo de 24 horas ele é o mesmo, mas em relação à produção ele é menos, porque você vai ter menos dias úteis devido ao tanto de feriados que você vai ter, etc e tal. E o tempo emocional vai ser desgastante pra caramba, porque você vai ter várias nuances que você vai ter que lidar a ponto de você ver qual a mão que você vai pegar o copo, ou que você vai cumprimentar e etc. E quando eu olho para os meus negócios, eu olho assim, cara, peraí, então tem uma oportunidade aí. Tem. Agora eu preciso olhar aonde vai ter a brecha, aonde vai estar a falta para que eu consiga entrar com a minha oportunidade. Porque foi isso que eu entendi em abrir as empresas na crise. A crise ela vem, ok, uma galera enquanto tá chorando, o outro vai vender lenço, e eu quero estar vendendo lenço. Como que chama a empresa que você estava me falando?
É a que você abriu esse ano? A Vano. Estúdio Vano, nós somos uma empresa de projeto em que a gente quer atender o empresário na expansão do seu negócio. Então a gente ajuda os empresários a expandir o negócio deles. Desenvolvendo os projetos. Desenvolvendo o projeto. E aí a gente traz uma metodologia para isso. Então a gente desenvolve o projeto, previsibilidade de orçamento e previsibilidade de engenharia para depois a gente entrar em obra. Isso. E o que você vende acima de qualquer coisa é segurança. E por que eu estou falando isso? Porque você tinha me perguntado, então, qual que é a oportunidade desse ano? Num contexto altamente instável, altamente agressivo, belicoso, altamente, tá todo mundo tenso, de alguma forma, socialmente, pessoalmente, familiarmente, tá todo mundo à flor da pele com chinela havaiana. Nesse momento que tudo é arriscado, tudo é perigoso, o que vende? Segurança. Então, independente do teu commodity, independente do teu produto ou serviço, o discurso da segurança, da estabilidade, é o que as pessoas estão buscando. Se está todo mundo preocupado, com medo, e andando em sabão, surge alguém com uma corda segura aqui, acabou. Essa é a oportunidade desse ano, é vender segurança. Porque é isso. Aí você pega a pirâmide de Maslow lá, né? As pessoas estão, óbvio, eu tenho a base, as pessoas precisam comer, tal, mas o segundo passo é eu preciso ter algum nível de segurança. Ninguém aguenta esse nível de estresse, de instabilidade. Então vai sempre procurar por aquilo que ele precisa minimizar esse estresse, né? E aí 2 cenários. Esse vende bem esse ano e um completamente oposto a esse, que é você dobrar a aposta, você vender o dobro de caos. Isso vende também. Esse ano o bizarro, o caótico, o extremamente radical vai vender. Isso eu te comprovo historicamente. Quando eu falo vai vender, não é só comercialmente, tá? Às vezes é o discurso, vai convencer, né? Então você pega ali, em momentos de crise absoluta da história, quem gritou os maiores absurdos ganhou. Então, às vezes é isso também. Comercialmente, é verdade, você vender... Você está falando que você puxa politicamente, foi justamente isso que aconteceu. Se está todo mundo gritando, você falar baixo, ninguém vai te ouvir. Então, mais alto. E aí você vai juntando as coisas. Você está num momento em que o nível de atenção das pessoas diminuiu substancialmente. Você era uma pessoa que lia, gostava de ler? Não. Nunca gostou? Não, mas passei a ler. Agora você gosta. Agora eu então leio. você é o oposto da espécie humana, mas tudo bem. Aqui, eu sou um cara de matemática, aquele raizão mesmo, que não lê nada. Não, eu sou de humanas total. Eu virava madrugada lendo, eu sempre li muito, muito. Amava ler. Eu gosto ainda. Não consigo. Eu sento para ler, cara, eu leio 2 parágrafos e estou assim já. E isso me dá depressão, porque eu não era isso. O que aconteceu? Bom, a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas diminuiu, porque a gente Tudo tomado por dopamina, né? Mas eu só tô lendo por conta disso. Porque você fez uma escolha. Porque eu já fiz muitas autoanálises em mim mesmo que fala, cara, peraí, eu sempre tive isso, né? Ou eu vou tomar a rédea da minha vida, eu vou fazer, ou vai a dopamina, a rede social, ela vai tomar conta da minha vida. E aí, então, eu entro com o livro na minha vida justamente para isso. Não é que o livro vai te trazer... o livro vai trazer conhecimento, a leitura traz conhecimento. Cara, se você pegar uma revista Caras, o que você vai ter conhecimento? Então, não é isso. Mas o hábito de ler, ele te condiciona, é um exercício mental, etc. Porque você tem que desenvolver memória e imaginação e várias coisas. Enfim... Então, a gente está num momento, já estava num momento, por conta de rede social, onde a capacidade de memória, a capacidade de prestar atenção já tinha diminuído para coisa de segundos, de minutos. E aí, com a IA, que é uma nova... as pessoas, elas querem as coisas mais automaticamente, mais imediatamente, e elas não leem,
O geral, isso está acontecendo. É óbvio que tem gente que não é assim. Sim. Mas, no geral, isso está acontecendo. A capacidade de memória diminuiu ainda mais. E agora as crianças já estão sendo Treinadas, já estão fluentes nesse mundo. E a capacidade de memória delas está sendo formada ainda. Então, eu ainda lembro do mundo analógico. Eu não sei quantos anos você tem. Mas você também deve lembrar do mundo analógico. E a gente é a última geração que viveu o analógico, transicionou para o digital. A próxima, que é a Z, ela nasceu no digital. Só que ela foi criada por gente que nasceu no analógico. A próxima nasceu no digital e criado por digital. Então, e a gente está vendo isso. Então, diminuiu a nossa capacidade de atenção. Aumentou a nossa capacidade de mentir, de produzir mentira. Você soma essas duas coisas, você tem uma sociedade que está monstruosamente caótica, porque ela está acreditando em tudo, principalmente no que ela mesmo quiser, e tem poucos segundos para uma coisa, poucos segundos para outra. Enfim, você vai somando isso. Então você está num mundo onde não tem tempo de desmentir nada, isso é arriscadíssimo. E num mundo instável, de economia instável, de geopolítica instável, de clima instável, todas as instabilidades ao mesmo tempo. Você está me falando aqui, eu tô pensando. Basicamente o que você me falou já atualizei. Já vou passar para a Bia ali. É só vender a segurança. Daqui para frente é só isso. Porque a segurança, a segurança vai ser seguro. Em qualquer cenário. Porque a tendência é daqui para frente, a geração do digital para o digital é ainda mais ter a falta de segurança. E o cérebro, no meu pensamento, ele sempre vai estar procurando isso. É igual o colo de mãe. Por que a criança vai pro colo da mãe? Porque ela quer sentir confortada, seguro. Sim. E daqui para frente, se as pessoas acharem empresas desse jeito, a fidelidade, na realidade, hoje a gente tem a fidelidade porque a marca, sei lá, pode ter um bom produto, tem um bom branding, tem um ecossistema. Não existe mais. O que você está me falando é que daqui para frente as marcas elas vão crescer pela segurança em que ela dá para cada um. E essa segurança, na minha tradução, né? Isso, e essa segurança se traduz ainda em diversos caminhos. Essa ideia porque, que propaganda legal, vou comprar. Isso não existe mais. Que legal esse posicionamento, o branding da marca, não sei o que, tudo super interessante. Isso acabou, isso não existe mais. As pessoas consomem hoje, cada vez mais, por sentirem-se seguras com aquilo. E o seguro é até social. Ou seja, esta marca, ela me coloca dentro de um grupo. Então, ela me ajuda também a que eu conte a minha história. Lembra, quem é da comunicação, quem é do marketing vai lembrar disso. Falava-se muito assim, a marca, ela tem que... a comunicação, na verdade, é o mito da comunicação. Uhum. Qualquer faculdade, qualquer curso de comunicação, ele começa falando isso. A comunicação é a mesma, é sentar-se em volta da fogueira e contar as histórias. Isso é a comunicação, é contar uma história em volta da fogueira. E as marcas vieram nesse rumo até agora. Vamos sentar aqui que eu vou te contar uma história em volta da fogueira. Hoje, e desde o ano passado, mas cada vez mais, a marca ela não tem que sentar em volta da fogueira e contar a história. Ela tem que ser a fogueira. Ela tem que aquecer as pessoas. Ela tem que permitir que as pessoas contem as histórias delas. As pessoas querem... Isso falando... num contexto geral, né? De consumo Sim. direto e tal. As pessoas querem contar suas histórias, querem se sentir pertencentes, tudo mais. Isso é segurança também, segurança social. As pessoas querem fazer parte de grupos, cada vez mais. Então você vai vendo, a gente está nesse momento tão conturbado de tudo estar instável, e nem sempre é tudo instável. A estabilidade geral não existe, mas a instabilidade geral também não existe. E a gente está num momento que ela está começando a existir. E aí sim, se você pode até vender segurança e isso vai ser muito legal. Imagina uma pessoa está vendo lá uma pintura do Pollock, um quadro inteiro rabiscado, muita cor, aí você vem com um quadro branco inteiro. Cara, você vai chamar atenção. Uma cor sólida, Você vem, tá todo mundo gritando, você vem, fala baixo. Sabe quando o professor chega na sala, tá todo mundo berrando, a criançada, e aí ele fica só parado olhando, a galera começa a ir sentando, sabe? É mais ou menos isso. Pode funcionar.
Mas também, se esse professor chegar na sala... Gritando mais do que tacando todos... coisa, subir na mesa, todo mundo vai assustar. Eu falo, peraí, quem que é... Então, os dois discursos, em momentos de caos, sempre funcionaram. É o que a gente tende a ver mais em rede social esse ano. Não só politicamente, falando e tal, isso daí eu acho que é muito claro. Mas comercialmente. Mas comercialmente, a parte do influenciador, a tendência é ele tentar gritar mais do que o barulho que está sendo feito. Então ele vai buscar mais hype em cima dos assuntos, ele vai... que aulas! Aulas de futuro, pô. Já a Bia que me aguarde. Cara, não, bom demais. Já deu pra... Putz, minha cabeça tá... A orelha tá até quente. De tanto, tô pensando tanto dentro da cabeça que a orelha tá começando a ferver. Augusto, e não sei se às vezes você puxa, né, algo em relação à construção, algum cenário assim. Você acha que, na sua opinião, tem alguma coisa que vá para essas coisas 3D? Porque dentro da construção tem muito âmbito social, né? E o social está atrelado a um tipo de consumo. Então o brasileiro ele gosta da casa com tijolo. Ele não quer a casa impressa pela impressora 3D. Não. E aí, você olhando todos esses comportamentos de mercado, você vê algo que tende a correr para daqui os próximos anos nesse sentido? Ó, a gente acabou de fazer 50 anos do Proálcool. Né? O brasileiro torcia o nariz para carro a álcool. Mas muito. Teve que ter muito incentivo. Eu lembro. Né? Eu lembro. O brasileiro torcia o nariz para carro elétrico. Já tá pró-energia. Então, isso de que a gente... De fato, a gente tem comportamentos que são históricos, mas muda-se. Né? Então, brasileiro não quer saber de uma casa impressa por impressora 3D. Eu concordo, não quer mesmo. Mas é possível que a gente mude isso? É possível também. Então, não tem... não há uma tendência. É um sinal que a gente observa, existe pontualmente, mas não há uma tendência para isso. Para a construção civil, o que a gente já viu de tendência em qualquer momento de instabilidade, onde é o investimento? Naquilo que é seguro, sólido. Então, terreno, construção, tudo isso tende a ter maior investimento. No âmbito de quem investe, aí que está o negócio. É o perfil daquela pessoa. Né? Quem não é... O cara que não investe, que não é o cara que está lá, eu vou construir para investir, vou construir porque é o sonho da minha vida, porque não sei o quê, é nesse momento que ele segura. Aí então a gente tem um lado de consumo, de construção civil, que esse ano tende a diminuir e um lado que tende a aumentar. O investimento em imóvel tende a crescer em momento de crise. Legal. A procura tende a aumentar. Porque e até vai ter um certo incentivo que tende, né, a baixar uma taxa de juros, coisa assim. Esse ano está até programado para... Já agora, né, o cupom. Então, automaticamente isso traz já uma força de mercado, mas é o que você está falando, as pessoas tendem a ir para o seguro. E a inovação, ela vai... Entendi. A casa da impressão, ela se torna uma inovação e para isso todos os cenários ele tem que estar um pouco mais equilibrado, né? Senão as pessoas não partem para aquilo. Ou, igual aconteceu com o carro elétrico, a massa da indústria, né? A indústria tem que trazer isso muito forte. Não, e foi muito claro para as pessoas. É a mesma qualidade e mais barato. E mais moderno, mais atual. Esse é o ponto. E o setor da construção, o setor imobiliário no Brasil, a cadeia inteira, é muito ruim. Cara, eu te dou completamente razão. Assim, a gente é muito deficitário na cadeia inteira. Eu vi uma entrevista do CEO da Quinto Andar, né, de locação e tal. E ele falou o seguinte, cara, a Quinto Andar, ela resolve várias coisas. Eles iam fazer um negócio só para uma parte pequena, porque era uma tendência de aplicativo, de inovação, resolver um probleminha muito pontual. Já não é mais. Porque não faz sentido você resolver um problema pontual, eu tenho que baixar um negócio para resolver só aquilo. É um inferno.
E aí ele falou, mas eu não vou fazer isso, porque a cadeia inteira imobiliária no Brasil é tão deficitária que se eu resolver um problema só, eu não estou resolvendo nada. Ele identificou lá na época uns 30 pontos principais da cadeia toda e falou, cara, não, eu tenho que resolver pelo menos esses. E aí ele foi trabalhando nisso. A Quinto Andar tem esse objetivo. E é o que eu penso, assim, ninguém até hoje resolveu o problema imobiliário brasileiro, que as pessoas não conseguem morar. O Brasil é um país onde o imóvel é muito caro, o material é muito caro, o desperdício é muito alto. A gente tem muita deficiência na cadeia inteira. Isso estou chovendo no molhado para você, mas o projeto é muito ignorado. A gente tem tudo isso. Então, é um país que tem um severo problema na cadeia imobiliária. Então, esse é um problema macro que a gente precisa começar a resolver e tudo mais. Eu lembro que acho que foi em novembro, não sei se foi outubro ou novembro agora, eu tive com o CEO da Madeira, acho que é a maior da América Latina, enfim. E eu falei para ele, uma reunião muito rápida e tal, mas eu falei para ele, cara, você sabia que o que você fez é muito maior do que só um e-commerce, etc. Ele falou, por quê? Porque a cadeia de mobiliário também é muito deficitária. O brasileiro, ele não é um ser ético, ele é um ser estético. Eu vou explicar por quê. Se você tem um amigo, eu não sei qual é a tua ideologia, eu não sei nada disso, mas você tem um amigo que é do teu mesmo grupo estético. Quando eu falo estético, não é só visual, tá? Mesmo discurso, mesmo... Se você tem um amigo que é do teu mesmo grupo estético, e esse amigo, ele faz uma cagada, e ele comete um erro ético, você passa pano para ele, porque ele é do teu grupo estético. Você ainda vira pro cara, pô, velho, por que você fez isso? Às vezes nem isso, às vezes você justifica. Mas se acontece o mesmo erro em alguém de outro grupo estético, aí você não aceita. Você pune, né, tudo aquilo. E o que acontece? O Brasil sempre teve marcador estético muito forte. Você olha para uma pessoa, gente, isso é história do Brasil. Você olha para uma pessoa, você sabe se ela é pobre, se ela é classe média, se ela é rica. Esteticamente. Sim. Você sabe. No Brasil, isso é um marcador quase... cultural. É cultural e é quase como casta mesmo. E fica muito claro isso para todo mundo. A gente sabe sem falar. É muito não dito e beleza. Tá? Todo mundo percebe. Uhum. Porque a roupa é determinada, porque o mobiliário é determinado, porque até às vezes o tratamento, o carro, o fenótipo, tudo isso. Você vai na Europa, não estou dizendo que a Europa é melhor, mas você vai para lá, esses marcadores são menores. Dentro dos grupos europeus. Aí tem os imigrantes, e beleza, é outra história. Mas dentro dos grupos europeus, você vai numa boate, o dono do restaurante, o filho do dono do restaurante, encontra com a garçonete, e ele não sabe que ela é garçonete. Eles vão namorar e vão casar. Pode ser que não case, mas ninguém vai saber muito. A chance disso acontecer lá é muito maior, né? Muito maior, porque eles são parecidos esteticamente, obviamente, porque é um país... mas também a roupa de acesso comum. Você vai na casa de alguém, ele mobiliou inteiro de IKEA, aí é onde eu vou chegar. E beleza, não é o melhor móvel do mundo, mas tá bonito. Tá tudo certo. Tá esteticamente, eu tenho acesso à beleza, O Brasil, a gente passou por uma grande revolução de mobiliária com a Casas Bahia, quando ela lança o crediário e não sei o quê. E aí só que o que ela deu para o pobre? Função. Você tem os móveis funcionais, mas esteticamente continuam marcadores de pobreza. Aí eu falei para ele, o que você fez? Falei para o Madeira, você conseguiu levar essa mesma questão que a Casas Bahia fez, isso aqui, o brasileiro não tem aqui, não veio para cá. Então, as pessoas conseguem comprar um móvel com design bonito, esteticamente agradável e que te retira um marcador que te fere, que te demarca, você é pobre, ou você, né? E tem função e está lá. E você conseguiu. Então, esse foi o salto que você deu. E ele não te...
como é que é a palavra, pô? O móvel ele não te discrimina. Não te discrimina. Então na hora que a pessoa chega na sua casa, ela vai falar, pô, que móvel bonito. Mas às vezes você tá numa casa simples, às vezes você tá numa casa de luxo e vai estar comunicando a mesma coisa. A mesma coisa. E com o preço, o custo-benefício para ambos os lados sociais é o mesmo. É claro que o cara vai ter um lá na casa da mansão da Alphaville, um que ele gastou 1 milhão numa mesa. Beleza, eu tenho uma mesa linda, né, agradável, não sei o que não demonstra claramente o meu nível social. Não é 4 pés de metal e o de tijolo baiano. Enfim, e aí eu falei, você fez esse salto que o Brasil historicamente nunca tinha feito. O cara falou assim, caramba, eu nunca tinha ouvido isso. Falei, é isso que você fez. Porque muitas vezes a gente está muito preocupado com o que eu estou vendendo, com o meu commodity. E a história é muito maior do que isso, né? Então, quando eu falo de, cara, vende segurança, vender isso, gritar segurança nesse momento é ser ouvido mesmo, porque nós estamos num momento de instabilidade monstruosa. Assim, quando eu falo monstruosa mas já teve 1 milhão de instabilidade. Teve, mas não todas juntas, né? Sim. O Tiamat Agora é o famoso blend. É o blend. Chama policrise, o pessoal vem falando. Então aí, você está vivendo a policrise, jovem. Augusto, dicasinha de ouro pra gente encerrar. Que habilidade que você acha, uma mentalidade número 1 que você recomenda aí pra galera? Um pensamento... Alfabetização em futuros. Busca curso, tem muito disso, tá? Eu sei que parece que eu tô inventando o que eu tô falando. Mas tem muito disso. Eu não sou o primeiro a falar disso. Tem muita comunidade no mundo, tem órgãos reguladores, tem MBA, tem faculdade disso, é muito sério. Então, a alfabetização em futuro, ser fluente em futuros, não significa que você vai prever, até porque a gente já falou que não existe isso, mas significa que você vai estar atento a todos esses sinais, vai ter método para entender e vai ter uma visão sistêmica, concisa, que vai conseguir entender o todo. Porque é isso, quando você olha só um ponto, você está com todos os outros pontos cegos. Quanto mais pontos você enxergar, mais você consegue entender os cenários que podem acontecer. Legal. Top demais. Augusto, bom, primeiramente eu queria te agradecer pelo papo, pô. Eu que agradeço. Me abriu muito a mente aí de umas coisas que vai dar pra fazer e tal. Eu fico devendo essa. Depois... Não, o objetivo é você sair daqui com mais dúvida do que com certeza. Se for isso, eu atingi o objetivo. Você vai ser o cara que não vai fazer eu dormir hoje. Vai fazer eu ficar lá anotando. Mas foi bom demais. Eu acho que... Acho não, né? É a primeira pessoa que eu converso assim sobre futuro. Nunca tinha sentado para ter esse papo. E eu realmente vejo que é essencial. Vai muito de encontro do que eu gosto de fazer, que é trabalhar muito a visão. Por incrível que pareça, essa semana eu dei treinamento para a turma falando sobre visão. Legal. E eu falei, galera, vocês têm que aprender a ter visão. E como que vocês vão aprender a ter isso? Vocês vão aprender a ter visão experimentando, viajando, juntam a grana. Eu tô apertado. Junta uma graninha e vai num restaurante legal. Que aquilo vai mudar a sua visão do que é bom pra sua realidade hoje. Que às vezes você come, sei lá, um colchão duro. Cara, aquilo ali pra você, dentre todas as outras misturas que você come, é a melhor. Mas se você juntou uma grana e foi num restaurante e comeu um contrafilé, você vai falar, opa, peraí. Tem alguma coisa diferente. Mas como que eu faço pra ter isso daqui? Aí você começa a olhar, você fala, não, peraí, mas eu tenho que ser mais produtivo, tenho que isso aqui. E aí você passa a ter a visão de futuro disso, que eu quero chegar lá. Agora eu quero ter só contra filé. Aí na hora que você experimenta filé mignon, opa, agora aqui tá. E aí vai, né? Então, foi o que eu falei pra eles um pouco. E automaticamente a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que blindar tudo isso. Talvez o que eu falei de segurança para eles esse ano foi em relação a foco. Então tudo que você tá me falando, aí eu tava esotérico. Foi feeling. Foi. Mas não é feeling, é bagagem. É bagagem. Em olhar tudo aquilo que eu já fiz, mas é que com você explicando me trouxe consciência. Então eu não tinha, e você falando me trouxe consciência. Opa! Eu já quero o cupomzinho para fazer o curso, pô, de futuro. Eu não tenho ainda, mas nem o cupom nem o curso. Mas eu desenvolvo, rapidinho. Pronto, coisa rápida. Ô Augusto, recados finais?
Cara, acho que é prestar muita atenção, né, nos sinais. Falando para negócio mesmo, falando empresário diretamente. Prestar muita atenção nos sinais, contratar a gente, mentira, contratar a gente também, mas contrata quem você quiser. Mas busca alguém que vai te trazer uma visão maior, externa, vai te munir de informação e não só aquilo que é teu número ali, teu dado, aquilo que eu falei da projeção. Senão você vai ficar fazendo projeção, vai ficar vendo dashboard, achando que está seguro e não está. E estamos cada vez menos, porque a instabilidade é cada vez maior. Entendi, a gente precisa enxergar cada vez mais, né? Onde que a pessoa pode te encontrar? Rede social? Rede social, Augusto Carminati, pode me achar por lá. Tem a IMA, IMA Consult ou IMA Inteligência Antecipatória, também nas redes sociais. E a gente acabou de lançar o Clube de Futuros, legal, que é um grupo, uma curadoria aberta, onde a gente vai lançando esse monitoramento que a gente faz, diário, a gente cria alguns resumos e lança para esse pessoal na comunidade, é de graça. Joga lá uma newsletter. É como uma newsletter, é uma curadoria de assunto de ponta aí, não só desses monitoramentos, mas também a gente faz parte de muito ecossistema de inovação e futuro. No Brasil, a gente está no Hub Goiás, está no Porto Digital no Recife, está no Inovabra em São Paulo, e outros fora daqui também, um monte de comunidade, enfim. Então, esse monitoramento também faz a gente trazer informação privilegiada para essas pessoas. Então, entra principalmente lá, regional, né? Regional, mas também muito global também. Mas regional tem muita coisa. A gente é hoje uma consultoria que está dentro do Inovabra, que é do Bradesco, lá em São Paulo. É a única que trabalha com isso lá. Então, é uma comunidade grande também. Está no Hot Milk, em Curitiba, está num monte de lugar. E isso faz vir muita informação. Então, a gente está sempre analisando paper científico, de descobertas novas em todas essas áreas. Então, é muito conteúdo. A gente filtra isso, faz essa curadoria e lança lá nesse Clube de Futuros. O pessoal pode entrar e não tem custo, por enquanto. Por enquanto. Calma aí, né? Então entra logo. Você está na rede social, você fica 4 horas lá de graça, você acha que você está de graça, né? Entra, aproveita agora que não tem custo. Daqui a pouco vai ter. Então, boa. Pessoal, para você que está nos acompanhando, né? Agora o nosso Instagram é Comitê Off, né? Comitê Off, OF lá no finalzinho. E aí agora você vai acompanhar um pouco mais do Bratiocast lá. Se inscreva no canal, não deixa de deixar o like e até mais. Bye!